Muito obrigado, doutor Fernando, meu querido amigo, pela gentileza da apresentação. Meu agradecimento ao ministro Mauro Campbell pelo convite para estar aqui. Minha saudação ao ministro Humberto e na pessoa de quem saúdo todos os magistrados, colegas presentes. Meus cumprimentos ao professor Lênio, recentemente aposentado do nosso valoroso Ministério Público do Rio Grande do Sul, que eu tive também a honra de integrar. E, no nome do professor Lênio, saúdo a todos os promotores e membros do MP aqui presentes. O professor Marçal, na pessoa do professor Marçal, cumprimento a todos os advogados, senhoras e senhores, servidores. Então, vamos ao tema. Se o colega puder colocar a apresentação aí. Então, para eu organizar o meu pensamento, em virtude de uma resolução mais ou menos recente de Ano Novo, eu decidi que sempre eu ia fazer uma apresentação em PowerPoint. Tenho cumprido. Pode passar para o segundo, por favor. Então, aí no segundo vai estar um sumário, pode ir clicando aí, da divisão que eu fiz para essa nossa conversa, com o desafio de mantê-los acordados nessa tarde de sexta-feira. Então, uma introdução, depois eu vou tratar brevemente do plano material, ou seja, de questões de direito penal material, plano processual e algumas sugestões. Como eu não sou um homem do direito administrativo, a minha área é mais o direito penal, eu fico até com mais liberdade assim, para fazer algumas sugestões e nessa interface entre direito administrativo e direito penal. Então, quanto à introdução, em primeiro lugar, sobre a origem da lei de introdução. Muito obrigado. Obrigado. A lei está muito ligada à corrupção, como deu para ver. Então, a primeira ligação entre direito penal e direito administrativo sancionador, ou improbidade, está na gênese da lei. A lei de improbidade administrativa nasce da insuficiência ou da ineficiência do sistema penal para fazer frente à corrupção, em especial aos grandes casos de corrupção. Agora, a corrupção é algo tão velho quanto o mundo. Se alguém for ler a obra lá, O Alto da Barca do Inferno, um dos primeiros que chega no inferno é um juiz acusado de peita. Isso lá nos idos de 1500. Então, corrupção já era tema aí de uma grande obra teatral. Então, a corrupção faz parte da história da humanidade. O que muda, qual é o contexto que muda ali na década de 90, que é o meu segundo item ali. A partir da década de 90, nós tivemos mundialmente uma grande onda de redemocratização. Então, o leste europeu passa a se redemocratizar com a queda da cortina do inferno e na América Latina também nós tivemos uma onda de redemocratização. Quem estuda corrupção do ponto de vista sociológico trata muito dessa relação entre democracia e corrupção. Necessariamente, estados ditatoriais são mais corruptos. Na verdade, alguns dizem não, na verdade não é que sejam mais ou menos, mas num Estado democrático nós temos mais chance de saber dos casos de corrupção, pelo menos. E nesse contexto da década de 90, então, a corrupção deixa de ser um assunto de economia interna dos países e passa, além dessa onda de redemocratização, a entrar na agenda internacional. Então, organizações internacionais passam a se preocupar com o tema corrupção. Banco Mundial, FMI, que até então, até por conta dos seus estatutos, diziam assim, nós não entramos em questões políticas internas dos países membros da organização, passa a dizer, não, a corrupção é um tema importante. Então, Banco Mundial, União Europeia, FMI, todos esses organismos passam a lidar com o tema corrupção e depois, na década de 2000, surgem convenções internacionais sobre o tema. As duas principais para nós, Convenção de Mérida, que é a Convenção da ONU sobre corrupção, e a Convenção Interamericana contra a Corrupção, dois instrumentos do qual o Brasil é parte. No âmbito da sociedade civil, que também tem uma participação importante, surge, na Europa, o organismo da Transparência Internacional. Então, esse é o contexto. Vamos ter isso em mente à medida que nós avançamos para o plano material e processual. A ligação entre corrupção e a insuficiência do direito penal para fazer frente aos grandes casos, ao menos, de corrupção. Aí, no plano material, o que nós vamos ter? Então, no plano do direito material, por conta até dessa gênese, dessa proximidade, a gente tem infrações muito parecidas.
Se nós lermos o rol das infrações da lei de improbidade, nós vamos encontrar ali, em sua grande maioria, tipos ou algo muito assemelhado a tipos descritos no Código Penal e no Decreto-Lei 201 de 67, que trata dos crimes de prefeitos. E alguns crimes de licitações. O artigo 11, o desembargador Marcelo frisou bem, é um tipo um pouco mais aberto, assim, mais fluido. Então, na natureza, na descrição das infrações, elas têm uma certa semelhança, mas, e isso é muito firme na nossa jurisprudência, onticamente são diferentes. Né? Então, a infração de improbidade, ela não tem natureza penal e não é apurada por meios penais. Tá? Bom, os elementos materiais, como eu disse, são bastante parecidos. As sanções. Se diz que o grande diferenciador do direito penal estaria na sanção. Mas, de novo, aqui como disse o ministro Teori, disse o desembargador Marcelo, se nós olharmos as sanções, elas são relativamente parecidas. Porque hoje, quem trabalha com direito penal sabe que, na grande maioria dos casos de crimes não violentos, a sanção que será aplicada não será uma sanção privativa de liberdade. Então, o que nós temos de efetivamente diferente no âmbito do direito penal é a privação da liberdade, que a gente não vai ter na sanção de improbidade. E o outro traço diferenciador do direito penal é o estigma. Né? Por que recorrer ao direito penal? Porque o direito penal coloca no sujeito aquela marca, né? Aquele rótulo. Na criminologia se fala o label, né? Eu coloco o rótulo de criminoso. Mas a improbidade é tão interessante e tão próxima do direito penal que até o estigma ela tem. O sujeito fica estigmatizado como um sujeito ímprobo. Tá? Então, vejam como está perto. Tema da prescrição, que é uma preocupação grande no direito penal, talvez na improbidade não tão grave, porque me parece, eu tenho ao menos a percepção, posso estar errado, que as ações conseguem ainda tramitar um pouco mais rápido do que as ações penais. Bom, isso então no plano material, que eu vou explorar menos porque foi muito bem tratado pelo desembargador Marcelo. Avançando agora na dinâmica, no plano processual. Em primeiro lugar, na investigação. Vejam que mudam os atores. Né? Qual é o grande protagonista da persecução penal? Qual é o órgão mais decisivo em matéria de persecução penal, segundo a criminologia? Não é o juiz, né? É a polícia. Porque a polícia que verdadeiramente vai tomar muitas decisões que vão alimentar o sistema penal. Então, a polícia é um ator muito importante do ponto de vista da persecução penal. E um ator que sofre um controle político muito forte dos órgãos do Poder Executivo, especialmente no âmbito estadual. Lembrem que os delegados, embora agora exista uma lei que garante o tratamento de excelência aos delegados, não garante, ou garante, mas de uma certa forma mitigada, a inamovibilidade do delegado. Então, o delegado, não por ser melhor ou pior do que o promotor ou o juiz, ele está numa posição um pouco mais fragilizada do ponto de vista da possibilidade de influência política. Qual é o ator principal no âmbito da improbidade? Ministério Público. E o Ministério Público ele tem essas garantias, tem uma independência maior, não total, claro que ninguém é totalmente independente, mas uma independência maior frente ao poder político. Então, isso me parece já no plano processual bastante relevante e vai ter reflexo na improbidade. Então, a gente tem esse outro órgão, o Ministério Público, trabalhando de uma maneira diferente. E aqui a Latere, no âmbito do Ministério Público Federal, particularmente, colocando num contexto histórico, vejam que a lei da improbidade é de 92. E o Ministério Público Federal é um órgão que se transformou depois da Constituição de 88. Pensem num órgão que até 88, devemos ter alguns estudantes aí na plateia, talvez não saibam disso, mas até 88, os membros do Ministério Público Federal também faziam a defesa da União, desempenhavam o papel que hoje é da AGU, e podiam advogar, podiam ter advocacia privada a par disso. Então, era outro Ministério Público, bem diferente daquele que nós conhecemos pós-88. Então, essa é uma diferença importante para termos em mente.
No plano processual, um outro dado muito importante que está ligado a isso. No âmbito da improbidade, ou da área de criminalidade de colarinho branco e, por extensão, na improbidade, é muito importante a cooperação entre os vários agentes ou as várias inteligências, né? Justamente quem tem desempenhado esse papel ou quem deve, ao menos, desempenhar esse papel é o Ministério Público. Quer dizer, hoje não dá mais para suportar aquele promotor lá da época que meu pai era promotor no interior do Rio Grande do Sul, que o promotor ficava sentado esperando que as coisas viessem, né, que o inquérito viesse, daí ele fazia lá a denúncia e tal. Ele tem que ser mais proativo, ele tem que se aproximar da Polícia Federal, da Receita Federal, dos órgãos que vão alimentar esse sistema. Isso vai ser mais ágil no âmbito criminal. Um outro tema relevante na fase investigatória, denúncia anônima, que é um tema que tem ainda alguma controvérsia, alguma oscilação jurisprudencial. Lembro que o Supremo Tribunal Federal afirmou a inconstitucionalidade da lei do TCU no ponto em que admitia denúncia anônima. Mas no âmbito processual penal, o mesmo Supremo Tribunal Federal tem admitido que a denúncia anônima pode deflagrar uma ação policial. Tá? A própria Convenção de Mérita admite expressamente a denúncia anônima como uma ferramenta para o controle da corrupção. Então vejam que essa dualidade pode levar a decisões também divergentes, né, no âmbito administrativo e no âmbito penal. Ainda no âmbito investigativo, uma dificuldade grande que eu vejo no fato desse caráter administrativo da lei da improbidade. O uso de técnicas especiais de investigação. A que eu estou me referindo? Interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, infiltração policial, colaboração premiada, né? Técnicas que são utilizadas no âmbito criminal e tem uma utilização mais restrita ou vedada no âmbito administrativo. No caso da interceptação telefônica, isso é, para fins civis, expressamente vedado. Então, vejam, o investigador, né, no âmbito administrativo, ele tem poderes mais limitados do que o investigador criminal. Eu vivi muito isso, não dizer investigador, talvez seja uma palavra muito forte, mas quando eu trabalhei aqui na Corregedoria Nacional, com o ministro Dipp, então nós tínhamos alguns casos que beiravam a criminalidade ou tangenciavam com ela, mas a gente não era polícia, né? Então a gente não podia se valer desse tipo de técnica. Era uma investigação, um acompanhamento, uma apuração mais documental, vamos dizer assim, né? Daí a importância do compartilhamento de informações, né? Então é muito importante que, como na improbidade não se tem os instrumentos mais invasivos próprios do processo penal, é importante que os órgãos trabalhem em conjunto, dentro dos limites definidos, né, pelos tribunais superiores, em relação à admissibilidade desses meios de prova. Muito bem, passada a fase do plano processual investigativo para o plano processual judicial. O primeiro tema de relevo, que pode causar, às vezes, alguma dificuldade, são discussões de competência federal e estadual, né? E vai haver alguns casos, acho que um caso emblemático julgado pelo STJ é o caso de recursos oriundos do Fundeb, em que se entendeu que a competência criminal era da Justiça Federal e a competência da improbidade era da Justiça Estadual, com todas as dificuldades que isso acarreta, porque os critérios são diferentes. Então, é uma dificuldade que decorre desse caráter dual, né, das infrações. E aí o mais importante, na fase judicial, me parece, uma grande discussão, a discussão do foro privilegiado, né, que muitos dizem que é uma instituição com a amplitude que tem, tipicamente brasileira. Hoje a gente tem essa situação em que, no âmbito criminal,
valem as regras de foro privilegiado estabelecidas pela Constituição. Os parágrafos do artigo 84 do CPP que estendiam o foro privilegiado para ex-integrantes e para a improbidade foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, mas tramita uma proposta de emenda constitucional para reinstituir, né, o foro privilegiado no âmbito da improbidade. Bom, sobre o foro privilegiado, eu realmente compartilho, em parte, das impressões do desembargador Marcelo, que há grandes dificuldades para o trato disso num órgão colegiado, né, e que a vocação maior realmente talvez seja da tramitação perante um juiz singular. Mas penso também que há uma dificuldade política muito grande para mudar isso, né. Talvez o que fosse mais palatável fosse simplificar o rito, possibilitando, por exemplo, que o relator no tribunal pudesse ser encarregado do recebimento da denúncia, ou do conhecimento da ação, enfim, e que só o julgamento fosse feito pelo colegiado. Lembremos do caso do mensalão, né? O Supremo levou mais ou menos uns 30 dias, acho que foi isso, né, para decidir sobre o recebimento da denúncia, tá? Então, claro que o mensalão também é um caso assim, um pouco fora da normalidade. Mas eu penso que o foro privilegiado poderia ser mitigado nesses termos. E um instituto que eu penso que melhorou ou mitigou muito o tema foi a possibilidade da delegação da instrução, no caso do Supremo, a juízes auxiliares, juízes de primeiro grau, que se encarregam da produção da prova, ficando a tarefa dos ministros para o julgamento, né? Então, se temos que conviver, ou enquanto convivermos com o foro privilegiado, talvez a solução seja adotar alguns mecanismos, como esse, que possam fazer com que que as ações tramitem mais rápido. Também não é de duvidar que, depois do julgamento do mensalão, houve algum movimento nesse sentido, né, de alguns dizendo que não, melhor seria ter começado mesmo no primeiro grau, que aí demoraria mais, né, e poderia se alcançar a prescrição até chegar no Supremo. Mas o tempo dirá se o mensalão foi realmente um ponto fora da curva, como disse o ministro Barroso, ou um ponto de inflexão, de mudança na atitude da justiça criminal em relação a criminosos de colarinho branco, né? Bom, outro tema que é pouco explorado, mas que parece relevante nessa fase dinâmica, é a diferença do estándar probatório, como gosta de tratar o Dr. Danilo Kinijnik, né? Aqui que eu me refiro aqui quando eu falo em estándar probatório. No juízo criminal, nós precisamos de uma prova além de dúvida razoável, né, na formulação dos americanos. A gente retira mais ou menos esse estándar lá do nosso inciso 7º do 386 do CPP. E o padrão utilizado para julgamentos civis, ele não é tão rigoroso do ponto de vista do grau de certeza, ou pode não ser, né? Aqui falta uma elaboração, como o desembargador Marcelo falou, uma elaboração de uma teoria mais firme do tratamento desse direito penal sancionatório. Podemos até adotar, como foi feito em alguns casos, o estándar penal. Vamos dizer, já que essa norma é tão quase penal assim, que a gente vai usar o mesmo critério do ponto de vista de avaliação da prova. Ou não, vamos relativizá-la, já que o dilema é esse, né? O que nos fez criar um direito administrativo sancionador foi dizer que o direito penal e o sistema penal não funcionavam para isso. Se nós formos dar exatamente o mesmo tratamento do direito penal, bom, então ficamos com o direito penal, que ficamos no mesmo lugar e com um só processo e um só julgamento, né? Bom, sistema recursal, habeas corpus. Esse, do ponto de vista dinâmico, é muito importante. Por quê? O advogado civil, para fazer chegar a sua causa ao STJ ou ao Supremo, ele enfrenta um caminho difícil, né? Ele tem que vir trabalhando lá com pré-questionamento desde o primeiro grau, ele tem que caprichar muito. Hoje, para ir ao STF, ele tem que demonstrar repercussão geral,
da causa. E assim ele consegue chegar ao STJ, e assim, eventualmente, ele conseguirá chegar ao Supremo. Mas é uma ruelinha estreita, assim, tipo de cidadezinha medieval, né, europeia, para ele chegar no STJ ou no Supremo. O advogado criminalista, como é que ele chega nos tribunais superiores? Pela avenida do habeas corpus, né, que é como uma avenida de Brasília, assim, bem larga, né? Então, é um caminho muito fácil. E mais ainda, é um caminho muito mais fácil para a defesa do que para a acusação. Né? Vejam que o habeas corpus está à disposição, obviamente, da defesa, né? do acusado. Enquanto a acusação teria que chegar por via de recurso especial ou de recurso extraordinário. Então, a gente teria que ter um subprocurador-geral da República, assim, atuando nesses tribunais, querendão ali para fazer a coisa chegar, né, no Supremo. Né? Então, não é assim uma tarefa tão fácil. E ainda mais um dado interessante que eu notei do nosso sistema recursal, que é o dado de que, pelo habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal muitas vezes conhece de questões de direito federal, né, que não são questões constitucionais. Então, às vezes, a gente tem uma situação pacificada no âmbito do STJ, aquilo chega ao Supremo por via de habeas corpus, e o Supremo adota uma posição diferente. Mas a questão é de interpretação da lei federal. Esses dias eu discuti isso lá, eu estava convocado ao tribunal, discuti na turma, né? Eu digo, bom, aí como é que fica, né? Agora eu sigo o STJ, que é o tribunal que tem a missão de uniformizar a interpretação da lei federal, ou sigo o Supremo, que é um tribunal constitucional, mas que aqui se entendeu competente e interpretou o direito federal de uma maneira diferente. Né? Ali eu entendi que, e também porque eu simpatizava mais, sendo bem sincero, com a orientação do Supremo, foi a linha que eu adotei e acabou vencedora, enfim, na turma. Né? Mas o dado também interessante é que a orientação favorável à defesa, ela tende, por essa particularidade do sistema recursal, a prevalecer, esteja ela no STJ, esteja ela no Supremo. Por quê? Se a orientação do Supremo for mais liberal, mais favorável à defesa facilmente, com habeas corpus, vai conseguir reformar a decisão do STJ. Se for o contrário, se a decisão do STJ for a mais favorável, a acusação vai ter mais trabalho para chegar no Supremo. Então, a linha mais liberal tende a prevalecer, independentemente do tribunal onde ela está. Não sei se me fiz claro. Sim? Bom, então, essa é uma outra diferença importante, porque no âmbito da improbidade, apesar da relevância e da severidade das sanções, o habeas corpus não está disponível, né, porque não há risco de privação da liberdade. Bom, feito esse rápido exame das relações aí, eu vou ousar aqui algumas sugestões do que me parece possa ser melhorado nessa relação. Uma parte no âmbito penal, que é essa primeira aí, incriminação do enriquecimento ilícito. Tá? Nós temos ali na lei da improbidade esse tipo, no artigo 7º, da incriminação do enriquecimento ilícito. O Brasil assumiu um compromisso na Convenção de Mérida, na Convenção da ONU, de incriminar o enriquecimento ilícito. E qual é a grande dificuldade, qual é a minha experiência assim, no trato de casos de corrupção? Vamos diferenciar. Pequena corrupção, de policial rodoviário, né, a gente julgou lá um que era o policial rodoviário, tinha exigido uma propina para não multar um cidadão argentino. O colega falou, mas era argentino, né? Disse, não, mas ainda assim, né? Então, pequena corrupção, né? E temos a grande corrupção, de altos funcionários. Eu estou na jurisdição criminal há 20 anos. Dá para contar nos dedos de uma mão os casos de corrupção grande que eu já julguei. Assim, envolvendo assim, um reitor de universidade, um superintendente de um órgão público. A maioria são casos lá de pequenos funcionários. E por quê? Porque a apuração da corrupção, ela é perversa por várias razões. Né? É um crime que acontece às escondidas, muitas vezes o cidadão que tem um particular que também é favorecido, então ele não tem interesse em denunciar. Né?
a orientação adotada pelo STF no caso Collor, no sentido de que tem que provar um ato determinado de corrupção, é mais uma dificuldade. Então, tudo isso torna a persecução penal da corrupção muito difícil. Esse tipo de enriquecimento ilícito serviria para que casos, e vocês aí provavelmente se pensarem no âmbito das suas relações ou da sua experiência pessoal, vão lembrar de um caso de um policial, de um político, de um juiz, que ao longo da sua carreira, né, vamos pegar um juiz, então o sujeito ganha R$200 mil por ano, ele é juiz há 10 anos, isso dá R$2 milhões, e ele tem um patrimônio de R$15 milhões. Não é algo assim um pouco singular, né? Bom, aí pode ser que seja um patrimônio ilícito, ele é herdeiro, a família dele tem empresas, fazendas, sei lá, ou ele casou com uma mulher rica, né, foi esperto o suficiente para isso, então ele tem origem para esse patrimônio. Então está tudo bem, então ele prova a origem desse patrimônio e não responde pelo delito de enriquecimento ilícito. Há projeto também, tramitando no Congresso Nacional, a respeito disso, não vem andando muito rápido, pelo que se acompanha esse projeto. Mas eu penso que seria um grande passo, tá? Aqui no âmbito criminal. HC 84.078, esse até foge um pouco do tema, mas esse aqui eu sempre falo, sempre que eu posso falar em público, eu faço questão de falar, porque para criticar respeitosamente, claro, uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Esse HC 84.078 foi o julgamento em que o Supremo entendeu que o início da execução penal depende do trânsito em julgado de todo e qualquer recurso, inclusive no âmbito do próprio Supremo e do STJ. E essa decisão, para mim que sou juiz criminal, numa vara especializada em crime organizado e lavagem de dinheiro, ela é bastante frustrante, porque é aquela trabalheira, aquela canseira, né, aquele mundaréu de bons advogados atuando. Então, eu brinco assim que cada mergulho é um flash, né, cada movimento que eu faço é habeas corpus, mandado de segurança, correção parcial e tal. Mas é legal porque eu fico conhecido no tribunal, né, o pessoal sabe, ó, Baltazar aí e tal. Né. Bom, só que tudo isso gera, e especialmente essa decisão, cria assim uma justiça criminal sem fim. Os nossos processos não terminam. Eu tenho um caso lá que tem uma cooperação judiciária com a Suíça, caso de uma loteria, do Totobola, não sei se eu... de novo um argentino, hoje é o dia. Era uma loteria fraudulenta, enfim. E aí tem lá o dinheiro do cidadão na Suíça, 13 milhões de dólares, era isso há uns 15 anos atrás. E de vez em quando os suíços perguntam, né, olha, o processo terminou, vocês querem o dinheiro? Nós, não, é que tem um recurso ainda pendente, né, nos tribunais superiores e tal. E aqui não vai, né, não vai uma crítica, obviamente, pessoal aos tribunais superiores, é que realmente é um sistema acachapante e as coisas demoram, né, tribunais muito sobrecarregados. Eu me lembro que no dia desse julgamento, casualmente eu morava aqui em Brasília, meu irmão estava me visitando e nós fui fazer com meu irmão turismo jurídico, né, turismo cívico, né, vamos ali no Supremo ver uma sessão. Estavam julgando esse processo, então eu presenciei assim, em loco, e lembro do ministro Joaquim dizendo, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar todos os tribunais e vamos deixar só o Supremo, porque pelo que nós estamos decidindo, todas as ações criminais de relevo vão terminar aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, essa aqui, me desculpa se eu fugir do tema, mas até em aniversário de criança, quando eu vou, eu falo do HC 84.078, porque eu penso que é uma decisão que o Supremo Tribunal Federal deveria talvez rever. Tá? Bom, do ponto de vista das sugestões ainda, me parece muito importante. Atuação conjunta dos Ministérios Públicos no âmbito civil e criminal. Tem casos em que, então tá, começa lá a apuração da improbidade. E aí no MP, dentro do próprio MP, em alguns casos, tramitam 2 expedientes diferentes. Um no âmbito criminal e outro no âmbito civil, que é um negócio de doido, né? Assim, então, uma atuação conjunta é essencial. Como? Isso, aí um pede arquivamento, para completar, assim, né? Bom, outra situação que talvez seja interessante, aqui é uma elucubração mesmo, sabe? Que é a leniência. A lei da improbidade veda expressamente que se faça acordo. Né? Diz, não, é vedado o acordo, o ajuste, não sei o quê, no âmbito desta lei.
Então, a gente promete que vai julgar, que é uma coisa muito do judiciário brasileiro. Assim, a gente, né, como assim, hoje a gente é balcão do INSS, a gente faz tudo. Né, assim, promete, depois tem dificuldade para entregar. E resistimos ao acordo. Será que não seria razoável estender regimes que nós já temos em outras leis? Por exemplo, na lei do CAD, na lei 12.529 de 2011, nós temos um acordo de leniência, com efeitos, inclusive, penais. Na nova lei da corrupção, do âmbito civil, tem a possibilidade do acordo de leniência, embora ali sem efeito, sem afastar a possibilidade da reparação do dano. E nem dá para dizer que não, mas a leniência é para pequenos casos irrelevantes, até tem no projeto, né, no anteprojeto da nova lei de improbidade, elaborado no âmbito da ENCLA, ele trata dos pequenos casos, né, vamos dizer, causas, não lembro exatamente a formulação, mas casos menos relevantes, enfim, caberia. Agora, pense, no âmbito do CAD, nós estamos tratando de defesa da ordem econômica, de negócios, não são milionários, são bilionários, né, e nos quais se admite a leniência. Então, será que não seria muito mais eficaz se nós pudéssemos fazer um acordo, sei lá, o sujeito concorda em perder os direitos políticos por um certo período, devolve uma parte do dinheiro, isso terminaria com tudo, talvez, ações cíveis e criminais, quanto nós economizaríamos do ponto de vista do gasto público, quanto nós ganharíamos do ponto de vista de reparação do dano. Claro, teria que ser algo bem montado, né? Talvez um acordo com o Ministério Público, com homologação judicial, algum controle com freios e contrapesos, de modo que um órgão só não controlasse tudo isso aí. Eu acho que essa nossa sanha de dizer, não, nós vamos julgar isso, examinar até o final, nessa ação aqui, daí nós vamos chegar naquela coisa, né? O volume 48, na página 19.137, lá que está... Então, é um negócio que nós não conseguimos dar conta, né? Então, a sugestão que eu pensei, não é a sugestão, uma elucubração, talvez avançar num regime de acordo de leniência no qual nós tivéssemos mais resultado, tá? Bom, outra figura interessante que nós não usamos, que é muito forte no direito americano, é a figura do informante. Eles chamam lá o whistleblower, né? Literalmente seria o tocador do apito, né? Quem é esse camarada? Ele é mais ou menos como um colaborador, só que o colaborador, ele é necessariamente alguém que cometeu o ato. O informante, não. Ele pode ser, por exemplo, alguém de dentro da empresa, e por isso ele tem informação privilegiada, e aí ele informa, ele literalmente toca o apito. E no direito americano, esse informante, ele tem uma série de proteções, de garantia de emprego. Ele tem até, mas aí é uma coisa que... Ele tem uma participação no resultado da reparação do dano. Participação, estou falando pilas mesmo, participação monetária, né? Vamos dizer, recuperou 20 milhões e ele recebe 500 mil. Né? Claro que, assim, para o nosso sistema é uma coisa um pouco chocante, assim, né? Mas o ser humano, com o estímulo apropriado, a gente sabe que ele se movimenta, né? Então, talvez, uma premiação financeira ou certas proteções para alguém de dentro que colaborasse, poderia ser algo que tornasse o nosso sistema mais eficaz. Claro, não dá para a gente pegar um instituto de outro direito, trazer simplesmente, tal, aquelas coisas. Mas pode ser uma inspiração, né? Quem diria, antes da Lei 9.099, lá que ia ter acordo em processo penal. E hoje tem, e tal, a Lei 9.099 está aí, a gente está fazendo acordo e ninguém morreu, né? A coisa continua, nós nos adaptamos a um direito penal premial. Então, é um bom desafio esse. Acho que não tem nenhum trabalho no Brasil sobre o whistleblower. Então, se tem alguém pensando aí no mestrado, doutorado, TCC, especialização, pode ser um bom tema. E depois o tema da gestão de bens, que é uma grande dor de cabeça, né? Se a gente quer recuperar o dinheiro, a gente tem que pensar em como gerir esses bens. Na minha vara tem muita coisa apreendida e a gente tem, assim, grandes dificuldades, né, com alienação de bens. Às vezes tínhamos lá uma fazenda assim, com vacas, cavalos, etc., né, sob constrição judicial. Então, aquela dificuldade, bom, doutor, está faltando comida para os bichos. Eu disse, bom, mas aí é demais, né? Isso aí eu vou ter que resolver, né? Então, mas é o tipo de situação
que a gente acaba enfrentando. Bom, encaminhando, tem que vacinar, essas coisas. Conclusão. Então, agora a parte boa. Vai acabar, pessoal. Tema da impunidade seletiva. Então, pequena e grande corrupção. Né? A improbidade, eu penso que é especialmente importante para superar aquela dificuldade que eu falei do nosso sistema penal, que é essa impunidade seletiva. Eu dou minhas palestras aí para estudantes, eu falo em impunidade, alguns falam, mas esse maluco está falando em impunidade e os presídios estão cheios. Porque a impunidade é seletiva. A lei da improbidade, ela não veio para fazer o sistema penal funcionar no âmbito da criminalidade violenta ou pequena, veio para os grandes. Está um pouquinho pervertida, né? Porque o que a gente vê muito são esses pequenos prefeitos, etc. Como o doutor Marcelo falou, mas a vocação da lei é essa. Então, a importância da efetividade da lei da improbidade está justamente nisso, em nós avançarmos no controle, não da pequena corrupção lá do policial rodoviário, avançarmos na grande corrupção, no controle, né, da grande corrupção. E aí, voltando lá no início, lembra, eu falei que a gênese da lei da improbidade, ou do próprio direito administrativo sancionador, é essa insuficiência do sistema penal. E aí eu lembrei, para dar um verniz assim mais acadêmico, professor Lênin, para a minha palestra, lembrei do direito de intervenção. Quem fala nisso é o professor Hassemer, ou falava, né, falecido esse ano, o professor Hassemer, um jurista de Frankfurt, né, professor da Universidade de Frankfurt, juiz do Tribunal Constitucional, alemão, e ele propunha, ele diz mais ou menos o seguinte: olha, direito penal, para esses grandes casos, para crime de colarinho branco, não funcionou, e não vai funcionar. A gente tem que inventar uma outra coisa, que seria o que ele chama de direito de intervenção, que ficaria num meio caminho entre o direito penal e o direito administrativo, o que é muito parecido com a nossa lei da improbidade. Né? Qual é a grande crítica que fazem a ele? Mas quais seriam as categorias jurídicas, a construção dogmática que vai informar esse direito da intervenção? Isso ele não disse, mas talvez nós estejamos aqui com a improbidade concretizando um direito de intervenção. A outra crítica que se fazia ao direito de intervenção, até é uma crítica feita pelo meu orientador meu co-orientador na Alemanha, quando eu pesquisei meu doutorado, o professor Schunemann, ele dizia assim: olha, essa proposta do Hassemer, ela decolou muito à esquerda e aterrissou muito à direita, né? Porque, na verdade, fica a mesma coisa. Então, fica direito penal para os pobres e esse outro aí, que ninguém sabe muito bem o que é, para os ricos. Mas, eu acho que se é em termos de ser mais eficaz, de novo, é melhor do que nada nós termos um direito sancionador que funcione ou um direito penal que não funciona. Tá? E, na mesma linha, vejam como essa é uma preocupação constante no direito penal, a proposta do professor Silva Sanches, que é do direito penal de 2 ou 3 velocidades, que seria o seguinte: seria manter o direito penal tradicional com um núcleo menor para crimes violentos, aquilo que é o crime tradicional, né? Então, roubo, furto, etc., homicídio, estupro. Isso seria, então, o direito penal com todas as garantias que a gente já conhece. E um outro direito penal com garantias mitigadas, que, de novo, é mais ou menos a nossa improbidade, para os crimes de colarinho branco. Né? Talvez a gente tenda para isso, em grandes linhas. Então, a minha hipótese aqui, é uma conclusão na forma de uma pergunta, é que o nosso direito administrativo sancionador, ou o nosso direito da improbidade, ele estaria na linha dessa proposta do direito de intervenção ou da segunda velocidade proposta por Hassemer, tá? Por Silva Sanches. Por último, então, a importância da efetividade da lei, né, de tirá-la dos livros para trazermos mais para a realidade, e a importância das sanções patrimoniais. Isso me parece fundamental, isso nós podemos alcançar tanto na improbidade quanto no âmbito penal. Daí eu relato um caso rápido. Né? Tinha um momento de deflagração de uma operação da Polícia Federal, um investigado que havia sido secretário de Estado, uma pessoa com uma estatura assim, política até relevante no Estado, embora naquele momento não ocupasse cargo que lhe desse foro privilegiado, vem a ser presa e
levada ao Presídio Central de Porto Alegre, que é horrível, é muito ruim. E aí é captado um diálogo da mulher com o filho, porque a interceptação prosseguiu ainda por alguns dias. E a mulher tinha ido visitar o sujeito no presídio. E o filho pergunta, e como é que ele está? Não, ele está bem. E o filho, e a senhora perguntou para ele, a senhora contou para ele que pegaram aquele dinheiro, né, que o dinheiro tinha sido constituído. Não, isso eu não falei porque ele ia ficar muito mal. Né? Então, o que eu quero dizer é que está no presídio central, o sujeito está suportando. Né? Agora, no momento que nós tivermos efetividade patrimonial, quanto à constrição dos bens, eu acho que aí realmente nós teremos algum sucesso do ponto de vista do desestímulo de atos de corrupção, porque o móvel do corrupto ou do ímprobo, falando em grandes linhas, qual é o móvel? O móvel é financeiro, o que o sujeito quer é enriquecimento. É isso que o movimento aqui o leva no sentido da infração. Então, esse é o último ponto para concluir. Penso que a improbidade é importante, é uma maneira de nós seguirmos trabalhando para deixarmos um Brasil melhor, né, para os nossos filhos. Como diziam os engenheiros do Havaí, uma banda lá da minha cidade, né, eu não quero deixar para as minhas filhas a pampa pobre que herdei de meus pais. Muito obrigado.